alertar as pessoas dos problemas, das dificuldades que elas às vezes passam. E eu estava lendo em Hebreus capítulo 10, aonde Deus fala sobre ele alertar as pessoas da esperança. Deus faz um alerta para as pessoas para que elas continuem perseverando. E eu estava fazendo assim uma leitura, né, da palavra do Senhor e vi que esses homens que aqui estavam, essas mulheres, estavam vivendo uma situação muito, mas muito delicada. Como no dia de hoje, muitos, né, talvez você esteja passando por uma situação muito difícil. Aqui também eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo caluniados. A Bíblia fala aqui no versículo 33, diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações, e outras ocasiões fizeram solidários com os que precisavam, né? Estavam ali sendo maltratados. E vocês se compadeceram do que estavam presos e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Quer dizer, vocês passaram por tudo isso. Deus falando com aquele povo: olha, vocês passaram por tudo isso. E por isso eu estou vindo até aqui para dizer para vocês: não desistam, não parem, não abra mão da caminhada da fé. Deus, ele viu que o povo, por causa dos problemas, das dificuldades, estavam desanimando, estavam parando na fé. E nós temos que entender uma coisa, meu amigo, minha amiga, que no mundo a gente vai ter aflições, vão ter luta, vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas a Bíblia diz que nós seríamos mais do que vencedores em todas essas coisas. Então Deus vem aqui dizendo para esse povo, e hoje dizendo para nós: olha, vocês já passaram por tantas coisas, não desiste não, continue. É assim mesmo, mas eu vou ser com você. Olhe para trás, veja que todas essas coisas que vocês passaram, eu estava com vocês. Todas essas coisas que vocês passaram, todas essas dificuldades, eu não abandonei vocês. Então Deus, ele vem trazendo aqui a esperança para aquele povo que estava passando por luta. E hoje ele traz para nós. Para você que está vivendo aí um problema sério, seja de família, seja financeiro, seja perseguições, seja problema de enfermidade, Deus, ele diz: olha, continue na fé, porque eu vou recompensar vocês. Ele diz aqui no versículo 33, né, de Hebreus capítulo 10, ele diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será recompensada, ricamente recompensada. Olha, muito, muito forte. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam as suas promessas. Então, não é só eu esperar, não é só eu estar esperando as promessas de Deus. Eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho que continuar vivendo a palavra. Eu estava lendo ontem para a igreja, preguei sobre isso, sobre Colossenses capítulo 3, onde Deus fala que o povo tinha sido limpo pela palavra. Foi escolhido por ele, mas muitos estavam voltando à prática do velho homem. Ele falou: olha, vocês foram batizados, receberam o Espírito Santo, receberam a minha palavra, foram limpos, mas muitos de vocês estão voltando à prática do velho homem. Estão voltando a praticar o pecado. E aí ele vem até, em Colossenses, ele vem falando todos esses pecados, né, que as pessoas cometem, que abomina, né, são abomináveis aos olhos do Senhor. Então Deus, ele vem dizendo para o povo dele assim: olha, eu não esqueci de vocês, eu não abandonei vocês, convém isso acontecer, mas eu vou livrar vocês de tudo isso. Quando ele fala que nos recompensará, ele diz: ricamente vós serás recompensados. Não é pouco. Vamos ser muito recompensados. E aqui também ele fala sobre a questão dos bens que o homem conquista aqui na terra. Esses bens, eles são perecíveis e nós não vamos levar ele. Então, o maior bem que nós podemos conquistar chama-se salvação. E para alcançar a salvação, temos que perseverar.
Então, meu amigo, minha amiga, não desista, não abra mão da sua fé, não abra mão de continuar a caminhada da fé. Talvez você diga, bispo, olha, eu estou passando maior luta, maior dificuldade, você não tem noção, continue, Deus vai te honrar. E se Ele permitiu, escuta bem, se Ele permitiu você ouvir essa mensagem aqui agora, é porque Ele está dizendo para você, ainda hoje eu vou mudar o quadro da sua vida. Ainda hoje eu vou tirar esse mal que está na sua vida. Ainda hoje, porque Deus, Ele diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos liberta. Então, Deus está permitindo que você ouça essa palavra para dizer para você que Ele vai te libertar desse mal que está na sua vida, seja ela enfermidade, seja ela financeira, seja o que for. Amém? Diga graças a Deus. Então, o que Deus pede para nós é perseverança. Ele continua dizendo aqui no versículo 37, diz assim, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, e não demorará, não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Olha só, Deus, ele se agrada da pessoa que continue praticando a fé. Eu estava conversando ainda há pouco com a minha esposa, tomando um café, a gente estava conversando, e a gente estava falando disso. Eu tenho já praticamente 30 anos, né, servindo ao meu Senhor, e desde a primeira vez que eu entrei, eu já abracei a fé, já abandonei o pecado, já abandonei os erros, abandonei tudo que eu fazia de errado. Eu falei, se esse Deus é Deus, então eu quero ver, eu não aguento mais sofrer. Então Deus, ele viu o meu desejo, né, a minha sinceridade de mudança, e Ele me fortaleceu para abandonar os vícios, abandonar todas as coisas que eu fazia. E quantas coisas eu não passei. Olha, meu Deus do céu, eu e minha esposa estavam conversando, nós já fomos perseguidos, já fomos caluniados, tanto dentro da família quanto fora da família, sabe? Perdemos bens nossos, casa, carro, perdemos um monte de coisa, fomos morar de favor na casa de pessoas que só era um quartinho, sabe? E só tinha 2 paredes, a gente botava cortina para dormir, eu e ela, minha filha. Não foi fácil, mas mesmo assim a gente nunca desistiu, a gente sempre acreditou que tudo tem um propósito na mão do Senhor, tudo. Deus, ele tem um propósito em tudo. Agora, uma coisa eu afirmo e deixo aqui registrado entre os céus e a terra, segundo o que diz a palavra do Senhor. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Deus não abandona. Olha, Deus não abandonou José quando foi para o Egito. Foi levado como prisioneiro, né? Ficou como escravo na casa de Potifar, depois foi prisioneiro, mas Deus em tudo estava com ele. Mesmo naquelas situações, José estava ali prosperando, José estava ali sendo abençoado. Olha para você, talvez você diga, bispo, não está acontecendo nada. Está sim, você está viva, você está vivo, e Deus está agindo na sua vida. O problema é que você talvez desanimou, talvez você parou, e com isso não deu mais sequência ao milagre, porque o milagre de Deus são sequências, né, de ações que nós temos sobre a fé, sobre a obediência à palavra, que vem nos alimentando com as bênçãos do Senhor. Então, se a pessoa para, ela interrompe, né, essas bênçãos, ela interrompe a ação do Espírito Santo. Por isso que ele diz, o meu justo viverá pela fé, seja qual for o momento. É como José, que, como eu falei aqui, né, passou por várias situações, mas não desistiu. Olha, Daniel, meus amados, Daniel foi adolescente para a Babilônia, como escravo. Daniel perseverou durante anos, com 80 anos, 70 e poucos anos, Daniel estava pregando ainda a palavra do Senhor, e ali reis estavam se convertendo, pessoas estavam se convertendo. Daniel nunca desistiu, e lá dentro da Babilônia, mesmo ele sendo perseguido, Deus deu a vitória a ele, Deus prosperou. A Bíblia diz que Daniel prosperou na Babilônia, ele era um estrangeiro. Então, a fé faz com que Deus nos honre, por isso não desista, continue acreditando, a sua esperança vai trazer de Deus para a sua vida o milagre, o poder do Espírito Santo. Ele diz que
sem fé é impossível agradar a Deus. Então continue, mesmo que tudo te diga ao contrário, mesmo que a sua vida esteja de toda virada. Acredite, ainda hoje o Senhor pode mudar a sua vida. E como eu disse, se Ele está permitindo você ouvir essa palavra, é porque Ele tem um propósito, ainda hoje, para resolver esse problema que você está vivendo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então Ele vai aqui falando para as pessoas o seguinte: olha, não percam a esperança. Não percam. Esses problemas que estão acontecendo, isso eu já deixei escrito. Mas o meu justo, esses vão viver pela fé. Vão perseverar até o fim. E vão ser salvos. Vão receber a maior herança que uma pessoa pode receber, que é a salvação, a vida eterna. É a vida eterna. Então não desista. Não deixa que o tempo venha desanimar você. Muitos estão voltando, né, às práticas do velho homem. Né? Como eu falei lá em Colossenses, capítulo 3, Deus fala sobre isso, que aquelas pessoas foram batizadas, foram escolhidas por Ele, receberam o Espírito Santo, mas devido ao tempo, né, que o tempo é uma coisa muito, muito séria, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, porque muita gente entra na igreja e começa a pegar firme. Eu já vi muito isso aqui na Igreja Evangélica Nação de Deus. Então, meu Deus, como eu já vi isso. Pessoas que entravam, olha, com todo o vapor, não, eu sou de Deus. E aí passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco começou a diminuir, daqui a pouco estava fora. Voltou para as drogas, voltou para os vícios, voltou a praticar o pecado. E isso é muito triste, né? A gente vê uma pessoa voltar à prática do pecado, porque a Bíblia diz que quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus, é tirado dela um demônio, é tirado um espírito maligno. E esse espírito maligno ele vai ficar rodeando, né, em lugares áridos, buscando uma casa para ele entrar. Ele não encontrando, ele volta da onde ele saiu. Ele diz: eu estou voltando para minha casa. E encontrando essa casa vazia, entra ele e ele ainda vai trazer mais 7 piores do que ele. Então, se o primeiro estágio da pessoa já era difícil, com mais 7 espíritos malignos se torna pior ainda. Por isso que é importante a gente buscar o Espírito Santo, a gente está lendo a palavra, a gente está jejuando, a gente está se santificando, que com isso nós nos fortalecemos. Esse momento agora, Deus está fortalecendo você, dizendo: olha, eu te escolhi. E por isso você passa por algumas lutas, por isso você é perseguido por algumas situações, por isso acontecem alguns problemas. Mas não desista, porque eu, Senhor, sou contigo. Eu não te abandonei, não vou te abandonar. Deus não abandona. Você vê que José, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram presos, né? foram ser escravos em outros países, mas Deus estava lá com eles. Deus honrou eles e eles não desistiram da fé, não se renderam, né, às ameaças desses espíritos malignos, não se abateram por causa das perseguições, por causa das calúnias. Pelo contrário, eles se mantiveram firmes na fé, e por isso alcançaram as promessas de Deus. E hoje é contigo. A Bíblia ela é atual. A gente fala do que aconteceu lá atrás, mas trazendo para nós hoje é exatamente o que está acontecendo, né? Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de muita tribulação no mundo, e inclusive no nosso país, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? E se nós não nos alimentarmos da fé, a gente acaba cedendo a esses comentários, a essas bagunça toda que está acontecendo, que a Bíblia diz que iria acontecer, e muitos desanimam, acabam se abatendo. Eu vejo pessoas, eu atendo pessoas que falam: bispo, poxa, sabe, tá muito difícil, olha, não tá, sabe, tá muito difícil, poxa, a gente vem na igreja, mas não acontece nada. A pessoa prefere ficar fora da igreja, servir ao espírito maligno, sabendo que a alma dela está indo para o inferno, do que lutar.
né, estar na igreja, buscar a presença de Deus, trabalhar na obra, se alimentar da fé, porque uma das coisas que eu muito falo, a igreja não salva. O que salva é a palavra do Senhor. Mas a igreja foi constituída por Deus para que a gente viesse ali se reunir, participar da ceia, fazer a obra, evangelizar, né? Fazer os trabalhos que o Senhor Jesus fazia, que hoje ele nos honrou, né? Para que nós viéssemos fazer essa obra que ele estava fazendo. Então a igreja é para isso. Por isso que é importante a pessoa estar nas reuniões, estar na igreja, estar trabalhando, porque ela alimenta o espírito e ela se fortalece. E com isso ela vai vencendo o cansaço, as dificuldades, os problemas, as adversidades que ela passa. Amém? Diga graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, hoje o Senhor está permitindo você ouvir essa palavra que está aqui em Hebreus capítulo 11, capítulo 10, né? E capítulo 11, mas capítulo 10 que eu estou lendo, onde fala que Deus veio nos pedir para que continuemos ter esperança nele, para que com isso viéssemos alcançar as suas promessas. E ele diz aqui, ó, no versículo 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Quer dizer, se você confia em Deus, não abra mão disso. Não abra mão disso. Ela será ricamente recompensada. Então, tá aí uma palavra poderosa para você, uma palavra profética para você, aonde o Espírito Santo está dizendo que você vai ser recompensada, recompensado, se você permanecer, se você não voltar às práticas do pecado, se você não voltar à velha criatura, você vai ser recompensado. E a primeira recompensa, tá certo? A primeira recompensa é a salvação, né? Graças a Deus. E depois as outras coisas vos serão acrescentadas, né? É até uma palavra muito assim, animadora, né? Que venha nos fortalecer na fé, que é onde o Senhor Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, quer dizer, a salvação, e uma vida com abundância, e tu comerás o melhor dessa terra. Ele fala daqui. Então fique tranquila, Deus vai te honrar, vai tirar você dessa situação, vai prosperar você, vai trazer paz na sua família, vai trazer cura, e a coisa mais importante, vai trazer a salvação para a sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Olha, que o Senhor Jesus te abençoe, que você seja muito abençoado nesse dia. Eu profetizo que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, que a luz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te iluminando, trazendo força para você, abençoando a sua casa, restaurando a sua família, a sua saúde e tudo seu. Que o Senhor Jesus assim te abençoe. Diga graças a Deus. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.